voltamos mais uma vez para a nossa sexta e última aula do projeto A Água desse Rio é Boa? Quem vive nele te conta. E agora nós chegamos justamente no Quem vive nele te conta. Como que a gente vai fazer isso? Agora a gente vai estar prevendo, pensando no biomonitoramento, ou seja, na inclusão de um organismo, né? A gente já entendeu como que está o entorno, a gente já viu como que isso chegou na qualidade da água, física e química, agora a gente vai entender como que isso afeta a qualidade biológica, né? Os organismos. E aí sim a gente tem uma avaliação ecológica desses ecossistemas, integrando todos esses fatores, tá? Nós temos aqui, então, lembrando, mais uma vez, chamando atenção para aqueles rios que estão em boas condições, que ainda têm área preservada no seu entorno, nenhuma influência humana está longe dele aqui, nós vamos, então, ter aquela alta diversidade de organismos, boa qualidade de água, né? E alta diversidade de organismos. Então, alta diversidade, alta riqueza, presença de todos aqueles organismos que eu falei para vocês ali na aula 3. Desde os sensíveis, passando pelos tolerantes e os resistentes. Eles estão vivendo harmonicamente nesse ecossistema. À medida que esse ecossistema é modificado, alterado, seja por modificações nas margens, e aí com isso retirada de mata, entrada de sedimento, aumento dos sólidos, que há uma perda na coloração, a perda da entrada de luminosidade, começa a ter uma queda na diversidade, na riqueza desses organismos. Por quê? Esses organismos já vão começar a ser afetados pela falta dessa iluminação, que vai afetar o oxigênio, como nós vimos na aula anterior, que vai aumentar os nutrientes, e esses organismos, então, vão começar a ser afetados também. Isso, especialmente para organismos sensíveis, que vão desaparecer desse ecossistema. Um ecossistema já nessas condições, já modificado, ele vai basicamente manter organismos tolerantes e resistentes. Então, uma menor diversidade, uma menor riqueza. E, por fim, naqueles ecossistemas que já recebem algum tipo de efluente, seja esgoto, seja alguma outra influência, né, de origem humana, eles já vão perder toda a sua diversidade, ou seja, nem os organismos tolerantes vão sobreviver a uma proliferação de organismos resistentes apenas, e isso é indicativo da baixíssima riqueza e baixíssima diversidade. Apenas alguns grupos de organismos sobrevivem num ecossistema como esse. E como que a gente utiliza isso para avaliar a qualidade da água, né, com base em tudo que eu vim falando nas outras aulas? Isso é utilizado também na ciência cidadã. A gente adaptou a metodologia e a gente adaptou um índice biológico. Esse índice biológico, ele considera desde a sensibilidade desses organismos até a sua riqueza e diversidade. Em termos de sensibilidade, o que a gente fez? A gente pontua os organismos encontrados no rio, sendo que os sensíveis vão ganhar mais pontos, vão ganhar 10 pontos. Os tolerantes vão ganhar uma pontuação média, entre 6 e 7 pontos. E os resistentes vão ganhar uma pontuação baixa, entre 1 e 3 pontos. Quando a gente coleta, a gente utiliza, no slide anterior está dando para ver direitinho, a gente utiliza o que nas escolas? Peneira de cozinha. Então, a gente pega essas peneiras de cozinha e coleta os organismos no fundo do rio, tá? Por que a gente não propõe replicar essa metodologia com vocês? Porque a gente não sabe como está o rio e vocês, os estudantes, não necessariamente vão conseguir mexer naquele rio, né? Então, por segurança, essa é uma metodologia que a gente aplica especialmente com a presença da equipe, quando tem acompanhamento da equipe, tá? Então, mas como que ela é utilizada e como que ela foi utilizada quando a gente atuou nos rios de Santa Teresa junto com as escolas parceiras. Então, a gente vai ali, pega, faz um esforço qualitativo de que tipo de organismo que aparece no fundo daquele rio, eles vivem no fundo, eles são bentônicos. É só mexer um pouquinho ali que eles vão ficar soltos e eles vão vir na coluna d'água e vão entrar para a sua peneira. E aí a gente coloca esses organismos justamente numa tabela, também é um protocolo para fazer o cálculo ali do índice biológico. Essa tabela tem todos os organismos que a gente pode encontrar, em termos de organismos bentônicos, indicadores, e a pontuação que eles recebiam em função da sua sensibilidade. E aí, este aqui é um exemplo de uma coleta em um rio preservado. A gente foi ali naquele rio em boas condições, fez uma amostragem e pegou ali vários desses organismos, todos eles representados, que é o que se espera num ecossistema bem preservado.
Então, a gente anotou quais organismos nós encontramos e consideramos a pontuação de cada organismo. Então, se encontramos sensíveis, eles ganharam mais pontos, tolerantes, e aí a gente fez multiplicou, né, pontos vezes o número de organismos e fez uma soma final. Chegamos nós tínhamos 24 organismos e esse rio ganhou 149 pontos depois que a gente pontuou esses organismos. Num exemplo contrário, no ecossistema já impactado dentro de área urbana, a gente também fez uma simulação de organismos encontrados e também 24 organismos e a pontuação que eles receberiam. O que essa simulação mais chama atenção aqui? A importância da diversidade e riqueza. Porque aqui até apareceu um organismo sensível, mas ele vai ser tamponado pela proliferação dos organismos resistentes, provavelmente. É isso que é importante a gente avaliar. Então, sensível não quer dizer que se ele está lá, está bom. A gente tem que observar toda a comunidade para entender como que ela está. Esse rio também, então, a gente tinha 24 organismos, só que ele recebeu 57 pontos na sua pontuação final, porque a maior parte deles recebeu pontuação baixa. E aí a gente leva isso para o índice. O índice, ele foi criado para entender toda essa relação, desde a riqueza, a diversidade e o tipo de organismo que acontece ali. Então, a gente pega a pontuação dos organismos versus a quantidade deles, que foi o que a gente fez lá na tabela, e divide pela quantidade total de organismos, tá? Essa é a fórmula que responde como que está a classificação final do rio. Por quê? Nós vamos voltar aqui. Nesse rio, que tinha 24 organismos e recebeu 149 pontos, nós vamos dividir 149 por 24. E aí a gente vai chegar a essa pontuação, 6,208. Essa pontuação nos indica, através da interpretação, que esse rio está em boas condições. Deu maior que 6 pontos, então é mínima perturbação. Ou seja, era um rio que tinha desde organismos sensíveis e eles estavam bem distribuídos, tinham todos os tipos de organismos bem distribuídos. No segundo caso, que a gente teve ali 57 pontos, divide isso também pelo número de organismos, é 24, a gente chega a esse valor, 2,37. Ou seja, menor que 3 pontos, o nosso rio está altamente perturbado. Chamando atenção para aquele exemplo que eu dei. Mesmo tendo um organismo sensível, depende da distribuição deles, da riqueza, da diversidade, esse rio já pode estar indicando perturbação, ok? Pode ser que aquele um dos últimos organismos que ainda sobrevivem ali. Então, esse protocolo ele nos ajuda a indicar isso, esse cálculo, né, esse índice. Como que está o nosso rio em termos de comunidade biológica, sobrevivência, riqueza, diversidade e presença de organismos sensíveis naquele ecossistema aquático. Nós fizemos isso em Santa Teresa? Fizemos também. E eu vou mostrar esses resultados para vocês um a um, tá? O Rio 5 de Novembro, da Antônio Valesini, vocês lembram que o protocolo classificou ele como alterado. Praticamente todos foram alterados, né? E a qualidade da água também não indicou nenhuma mudança brusca. O que é que os organismos nos indicaram? Que realmente esse ecossistema está alterado. Nós coletamos esses 5 grupos de organismos, um sensível, tolerantes e resistentes, e na hora que nós aplicamos a fórmula com base no número de organismos, que é o que está indicado aqui no quadradinho encontrado, a gente chegou a essa pontuação. 4,67, ambiente já alterado. Então, o Rio 5 de Novembro, a comunidade aquática diz que já está alterado. O Rio Taboca, nós fizemos a mesma coisa, mesmo não tendo nenhum organismo sensível, também já é um rio alterado, com base nos 5 grupos que nós encontramos e nas quantidades deles dentro do rio. Rio Santa Maria do Doce, em Alto Caldeirão. Nós também não encontramos nenhum organismo sensível, encontramos 4 grupos de tolerantes e resistentes, e a pontuação ficou um pouco mais baixa, né? Quase chegou ali ao 3, mas ainda é um ecossistema classificado como alterado. Então, ele ainda mantém alguma quantidade de organismos que indica que esse ecossistema, que o índice indica que esse ecossistema ainda não está impactado. É claro que ele está bem mais próximo do que impactado do que os outros, de se degradar do que os outros. O mais rico, por incrível que pareça, foi o
o Rio Santa Maria do Doce em Alto Santa Maria, que foi realizada pela Sebastião Zé Piveta. Lembram lá que os estudantes, na hora que eles olharam, eles colocaram o protocolo como impactado visualmente, né, degradado o rio? Pois é isso que eu queria mostrar para vocês. Como que os organismos respondem a isso? Nós ainda estamos em ambiente alterado, nem por isso, né, por ele estar com essa alta diversidade aqui, ele ainda está em boas condições, mas ele é o que está mais perto de boas condições que nós encontramos, tá? Então, mesmo que visualmente a gente tenha a gente veja o problema, talvez os organismos vão nos responder melhor, e aí a gente vai trabalhar com um outro propósito, não é mais recuperar o rio, talvez é manter, ou melhorar um pouquinho, talvez, mas já é um ecossistema alterado, tá? Mesmo tendo a presença de organismos sensíveis, tolerantes, resistentes, é uma alta diversidade, mas os organismos resistentes e tolerantes acabaram por estarem já em mais quantidade do que os sensíveis. Então, isso o índice nos indicou que esse rio também já está alterado. E, por fim, o Saldanha, o Timbuí, que, como imaginávamos, foi o único que respondeu ao ambiente degradado. O Timbuí, claro, ele vem trazendo toda a influência no município de Santa Teresa. Ali onde está o Etevaldo, que é onde nós coletamos, vocês imaginam, ele já recebeu toda aquela influência que passa lá na São Lourenço, na Rua do Lazer, do São Pedro, que vem da região de Vila Nova e São Lourenço. Então, São Lourenço não, Vila Nova e Alvorada, né? E aí a gente vê que ele realmente já responde a isso, os organismos. Nós encontramos uma proliferação, e aí vocês vão ver a diferença nos números, em termos de organismos resistentes. Basicamente, larva vermelha, muitos caramujos e muitas minhocas d'água, tá? Então, é um ambiente que já está degradado, recebeu aí a pontuação 1,38, então já está em condições degradadas. Foi o que respondeu à nossa avaliação. Bem, para finalizar, o que a gente tem, como que a gente fala que a gente tem uma avaliação ecológica desses ecossistemas? Porque a gente fez uma avaliação de integridade. A gente avaliou desde do índice local, né, como que está o ecossistema, ali quando a gente chega nele, no seu entorno, o índice regional, o que está influenciando esse ecossistema em um raio de 1 km², através do Google Earth, até o quanto que todas essas modificações estão chegando na qualidade física e química da água e, por fim, na comunidade biológica, tá? Toda essa integração, ela vai nos dar uma resposta da situação ecológica daquele ecossistema, especialmente relacionada à vulnerabilidade e não à potabilidade, né? Então, é um rio que a gente está avaliando com base em como que estão as suas características para continuar nos servindo bem, nos oferecendo os bens e serviços ideais que nós temos o direito de ter e temos o dever de conseguir manter. Essa é a discussão toda em cima dessa qualidade e o que nós avaliamos nesse projeto de ciência cidadã de monitoramentos participativos de água. Bem, qual que é a nossa expectativa com essa avaliação, com esse trabalho e com vocês que estão junto com a gente, professores e estudantes da educação básica? Hoje, nós temos cidades extremamente mal planejadas. A gente espera, ao longo dos anos, construir valores sociais, trazer conhecimentos e habilidades para os nossos futuros cidadãos, cidadãos do futuro, através da ciência cidadã, para que esses cidadãos do futuro, junto com a gente, possam começar a ser mais ativos nas proposições e implementações de ações de mitigação, de reabilitação de rios e ser mais participativos nas políticas públicas. A gente pensa na educação ambiental e na ciência cidadã que os seus estudantes são os futuros e que vão trazer um futuro melhor, de cidades mais bem planejadas. Provavelmente daí que vão sair os futuros vereadores, prefeitos, pessoas que vão estar dentro das indústrias, dentro das áreas protegidas. Então, é dali que a gente espera ter uma comunidade mais engajada para que tenhamos futuramente cidades mais bem planejadas para uso deles no dia a dia. Bem, eu não sei se eu me estendi muito, mas eu vou passar aqui um vídeo, que eu acho que esse vídeo é muito interessante para todos vocês, eu acho que vocês vão gostar de ver. Afinal, é uma cientista cidadã, representante de Santa Teresa, que vai falar um pouquinho para vocês. Alguns, às vezes, até conhecem, Cindy Catalunha, que foi estudante, né, hoje já está formada, já aí no Enem,
do ensino médio, quando participou do programa comigo, e foi muito importante. Um pouquinho, acho que é ela que tem que contar para vocês. Deixo vocês aí um pouquinho com a Olá, tudo bem? Meu nome é Cindy Catalunha e eu sou estudante do ensino médio na escola José Pinto Coelho, aqui em Santa Teresa. Eu, como a maioria dos estudantes da minha idade, sou muito curiosa em descobrir que poderia começar minha iniciação científica participando do projeto de Ciência Cidadã desenvolvido pelo Instituto Nacional de Mata Atlântica, o IMA, que fica aqui na minha cidade. Você sabe o que é um cientista cidadão? São pessoas que, assim como eu, são curiosas e têm vontade de se envolver em pesquisas científicas. Eu, por exemplo, sou fascinada por pesquisas sobre astronomia e meio ambiente, e soube que, através do IMA, poderia fazer parte das pesquisas sobre a qualidade da água dos rios da minha cidade. Foi então que comecei a participar do projeto A Água desse Rio é Boa, para me tornar uma cientista cidadã. Em minhas pesquisas, eu avalio 2 cursos d'água da bacia hidrográfica do rio Timbuí, em Santa Teresa. A princípio, tenho expectativa de como será a qualidade do rio pela sua aparência e localização. Essa é alguma das minhas hipóteses. Através dos experimentos, trago respostas para essa hipótese, pois avalio parâmetros importantes para a qualidade da água e classifico pela situação atual. Logo nas primeiras análises, já pude observar a influência de esgoto nos 2 cursos do rio, não só pelos testes de substâncias químicas, mas também pelo aspecto físico da água, já é possível tirar uma conclusão preliminar. Já observei também que o oxigênio dissolvido na água sempre se manteve constante. E, assim como ele, a amônia e outros valores, podem variar de acordo com a temperatura e o tempo do dia da coleta. É apenas o início e o projeto já me proporcionou experiências enriquecedoras, pois conheci e pesquisei coisas novas sobre o meu objeto de estudo. O mais interessante é que posso falar dos rios da minha cidade com evidências científicas. Bem, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero deixar essa resposta da Cindy sobre a possibilidade de participar de um projeto de Ciência Cidadã, conhecer um pouco do trabalho com evidências científicas. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui, né, até essa sexta aula. Nos encontramos em breve. Espero encontrá-los em breve e nos encontramos em breve na aula prática que acontecerá no sábado, lá no Museu de Biologia Professor Melo Leitão. Um abraço para vocês e até a próxima.